lição 19 do livro Momentos de Coragem, o sentimento religioso. Então vamos lá, o que a Joana fala sobre isso. O sentimento religioso é inerente a todas as criaturas humanas. Atavicamente, o homem teme, havendo nascido nesse estado emocional, o respeito pelo desconhecido e a adoração automática, os sacrifícios e cultos mediante os quais pretendia aplacar as forças vivas e temerárias da natureza. Isso é qualquer religião. Na medida, porém, isso na evolução do ser, do homem, né? Na medida, porém, em que ao instinto sucedeu a razão, modificaram-se lentamente os quadros da fé, passando da aceitação fetichista e receosa ao amor e o conhecimento das leis que regem a vida. Jesus desempenhou um papel preponderante nessa mudança de comportamento. Moisés havia estabelecido anteriormente os códigos da justiça, de que o Muhabi se fizera excelente pioneiro na condição de legislador. Hammurabi. Hammurabi. Se fizera excelente pioneiro na condição de legislador. Então isso aí não é grego, não? Não, isso aí é da Bíblia. É bíblico. No entanto, permaneceu predominante a imposição do Deus guerreiro, mais temido do que amado. Em outras culturas, missionários diversos estabeleceram programas de culto à beleza, ao dever, à sabedoria, enquanto diversos povos se detiveram no primitivismo e na selvageria dos costumes ancestrais. Confúcio estabeleceu a filosofia da moral social e familiar. Krishna ensinou a lei dos renascimentos. Lao Tse contribuiu em favor da paz e do equilíbrio. Hermes revelou a conquista da sabedoria. Hermes é aquele que a gente tinha falado, Hermes Trismegisto. Zoroastro ensinou o culto ao dever. Sócrates preconizou o autoconhecimento e a moral integral como base para a felicidade. Jesus, no entanto, fez o caminho da vida na direção da verdade. A lei de adoração, como capítulo basilar das leis naturais ou do amor, vige nos sentimentos de todos os seres pensantes, em forma de auto-reconhecimento a respeito da fragilidade que os caracteriza. O homem tem, portanto, inato, como decorrência de sua origem divina, a que se submete à busca mediante o esforço posteriormente racional e atuante que se impõe. Essa adoração é realizada no íntimo, exteriorizando-se em forma de respeito pela vida, agindo corretamente nas diretrizes do bem, com total superação das inclinações para o mal. A princípio, entrega-se aos cultos externos, superando-os à medida que mais se eleva e engrandece. Sacrifica os prazeres mais fortes, que substitui pelas emoções superiores da beleza, da arte, decorrente das virtudes de que se exorna para triunfar nas lutas de redenção que trava cotidianamente. Transforma assim os teus sentimentos e introniza Deus em tua alma, em teu coração. Aplica a razão ao teu sentimento religioso e ela te auxiliará a integrar-te cada vez mais no espírito do amor universal que
que exalta o Pai Criador. A fé que raciocina e discerne proporciona segurança íntima, dinamiza os valores morais, auxiliando o ser no seu processo de crescimento, qual alavanca a proporcioná-lo para a frente e para o alto. A fé, portanto, que ilumina interiormente e acalma, que consola e se irradia em forma de caridade e amor, proporciona a perfeita religiosidade, que une a criatura a Deus, assim fazendo-a aurir forças e coragem, sabedoria e resistência para lograr com êxito o tatame das reencarnações. Desenvolve-a por meio da meditação e do trabalho do bem, considerando que o sentimento religioso posto em prática dignifica e enobrece o homem. Gandhi alcançou a culminância dos objetivos, mantendo-o vivo e pujante nesse propósito. Schweitzer concluiu a tarefa de amor a que se propôs, mantendo-o vibrante em todos os seus atos. E ela finaliza assim: e Jesus, símbolo e realidade insuperável, tornou-se o mais perfeito exemplo de entrega a Deus, adorando-o sem cessar, para que lhe pudéssemos seguir sem receio nem falsos escrúpulos. É assim. Olha só, eu particularmente, a minha filha mais velha, que ela tem assim uma noção espiritual, apesar de que agora está na igreja protestante, ela virou para mim e disse assim: pai, vou fazer o culto aqui nessa casa nova que eu estou. Eu disse para ela: ó, filha, se for para vir aqui fazer a oração, culto, coisa e tal, mas se me fizer perguntas, eu estou pronto a responder. Agora, eu não estou ligado ao que você está. Ela me perguntou o seguinte: por que o senhor acha que essa tua religião é melhor do que as outras? Eu falei: olha, atualmente chegou num ponto tal que o espiritismo não tem como religião, mas eu tenho como um aprendizado, uma reforma, uma orientação. Ela: mas como é que o senhor tem certeza disso? Eu falei: porque eu conheço as outras. E por que conheço as outras? Porque eu frequentei. Então, nada me saciou aquele apetite. E eu sou um camarada muito difícil, já desde o tempo de criança, de negócio de adoração. O Cristo, por exemplo, eu amo o Cristo, mas eu amo também todos aqueles mensageiros, todos aqueles que passaram pela escola do Cristo, que eu também estou passando. Então, eu tenho aquela consideração, vejo ele como irmão maior, fraterno. E por isso que eu sou espírita. Aí falei outras coisas lá para ela, né? Então, quer dizer, aí vem mostrar que nós estamos num plano tal que nós já deixamos essa roupagem mais antiga de adoração, de ritual, de fazer jejum, a não ser aquele jejum que nós fazemos para limpar o nosso organismo. E essas coisas assim. Então eu me sinto bem dentro da espiritualidade, aqui onde nós estamos, que basta eu saber. Há controvérsia, mas vamos deixar isso para a hora de café. Bem, comentando aí. Vamos iniciar então o nosso encontro amanhã de hoje. Vamos iniciar agradecendo a Deus, né, de nós termos essa oportunidade de Joana de Ângeles nos relembrar do esforço divino para que a gente possa ter a humildade, a simplicidade, a compreensão, o entendimento, todas essas virtudes, né, que vão fazer com que a gente acelere o nosso passo em direção à plena felicidade. Temos tudo em nossas mãos. Ele está falando de Hammurabi, lá no comecinho da humanidade terrena, aqui, né, Deus teve a misericórdia de enviar alguém para criar um código de lei, para a gente poder respeitar um o outro, o limite do outro, entender que nem todo mundo está no mesmo estágio evolutivo. Porque é tanta coisa que a espiritualidade nos lembra aqui diariamente, né, nas nossas reuniões.
ter mais compaixão, ter mais complacência com o próximo, que é o nosso trabalho, esse aí é o nosso esforço. Então, toda a nossa gratidão a Deus, e culmina aí nos lembrando de Jesus. Todo dia estamos lembrando de Jesus. Ele está todo dia falando de Jesus, mas tão pouco eu faço tão pouco daquilo que Ele põe como necessidade minha para que eu possa ter esse sossego íntimo, né? E acelerar essa passada até a plena felicidade. Então, obrigado, Senhor, obrigado, benfeitores espirituais, todos os avatares, todos os ascensionados, todos os espíritos de luz que estão nos segurando nas mãos para que a gente não desvie, para que a gente não caia. E todo esse bem que recebemos, que possa, né, alcançar toda a humanidade. E vamos dar sequência à nossa reunião da manhã de hoje, com o pé no chão, com humildade, olhando para dentro da gente para ver as nossas falhas, trabalhando o nosso íntimo, que às vezes a gente fica olhando muito ao redor e esquecemos o que está aqui dentro da gente, que a gente precisa trabalhar e melhorar. Então, eu trouxe hoje um livrinho Otimismo, de Joana de Ângelos, psicografado pelo Divaldo, a lição 39, não, nessa não. Sem esquecer, né, um rápido comentário, quantas criaturas vieram até nós, cada uma trazendo uma cooperação enorme, citou vários ícones aí sabe? Quando eu estava prestando atenção nessa, pode continuar. Quando o Leon Denis fala, né, da nossa evolução, né, do mineral até o anjo, até o arcanjo, né, a gente tem que prestar muita atenção, a gente tem que buscar na ciência a comprovação disso. A gente tem que ficar falando de orelhada, entendeu? Vamos lá, vamos pesquisar, vamos analisar, entendeu? De alguma forma, as informações chegam, hoje estão aqui nas nossas mãos, a gente tem que buscar esse tipo de conhecimento. Essa tua primeira leitura foi fantástica, porque você falou do AC e do DC. Eu acredito que o DC, depois de Cristo, muitos do que vocês falou aí, usaram justamente Cristo foi Jesus foi um marco, né, cara, na nossa vida, né, cara? Acho que usaram muitos conceitos de Deus para chegar até onde eles chegaram. Cara, sabe? Porque Hammurabi, Isso aí é um pouco Hammurabi foi contraditório. antes de Cristo. Isso aí é um pouco contraditório. Que a população daquela época, sabe, não era 5% do que é hoje. Não é 5% do que é hoje. Só da década de 1800 para cá. É que começou a ter um boom. Não, mas a coisa só. A Revolução Industrial, né? Para cá foi mais do que 10 vezes. Quer dizer, de onde veio isso, pessoal? Então, isso tudo, Jesus foi uma necessidade de um momento, mas que, como aí logo depois veio a Idade das Trevas, aquilo se perpetuou por também necessidade, mas não era um destino, foi uma situação. Porque a gente não está preso a um destino, senão a gente ia ser uma máquina. Como expressões, né? Isso daqui é uma prisão, né? Momentânea, né? Entre aspas. E outra coisa, cada vez mais eu acredito naquilo que tu fala, dos 5% para ser o que é hoje, você trouxe muitos espíritos de outros mundos para cá. Lógico. Aí você vê muitos desenvolvidos e outros. A nossa casa é um universo. É isso aí. E aí, aqui a própria Joana falando da importância da lei de adoração. E a gente vai pisando na lei de adoração, que é contemplação. Eu acho melhor. Contemplação seria mais adequado, mas. Então eu trouxe o livro, o título é Tolerância e Negligência, que eu achei mais apropriado à pergunta do livro dos Espíritos. Tolerância e negligência. Então vamos ver o que a Joana diz aqui. A pretexto de tolerância, não te facultes a indiferença, derrapando na negligência anestesiante. Aí ele, ó. Repete. A pretexto de tolerância, não te facultes a indiferença, derrapando na negligência anestesiante. Tolera o enfermo, no entanto, labora contra a enfermidade, não lhe dando trégua. Compreende o tombado nas malhas do erro, não obstante, esforça-te por eliminar as matrizes
do desequilíbrio. Simpatiza com o perturbado, sem embargo, esforça-te para acabar com os fatores que geram a perturbação. Aceita a impaciência do seu próximo, todavia, combate com insistência a ignorância. Apiada-te do infeliz, entretanto, estabelece as linhas de luta contra os germes do infortúnio. Por toda a parte surge a oportunidade de ser vivenciada a lição da tolerância para com os limites e os problemas do próximo. Apesar disso, convém ter-se em mente que a tolerância é sempre melhor para quem a exerce, por propiciar autoburilamento e disciplina no programa da própria evolução. Aquele a quem se dirige e se doa a tolerância, invariavelmente padece hipertrofia do sentimento e não se dá conta da chaga moral ou física que o dilacera. Então, essa impaciência, essa pedância pode matizar a doença, né? Somatizar a doença. A tolerância, desse modo, é medicação e amparo a quem sofre ou extrapola da atitude correta. Nunca, porém, apoia ao equívoco, nem negligencia para com o dever. Pequeno defeito numa peça põe toda a maquinaria em desmantelo. Singelo equívoco de cálculo e toda uma obra colossal voe. Inexpressivas brechas na represa ameaçam a resistência. Tolerância para com os outros e severidade para consigo mesmo. No exercício da tolerância, a disciplina deve comparecer ensinando ao trópego, ao debilitado, como manter-se de pé, ao caído, como levantar-se, ao enfermo, como curar-se, ao ignorante, como esclarecer-se, ao desorientado, como reencontrar o roteiro. Lição de tolerância e disciplina dar-nos o organismo físico. Determinado excesso à máquina orgânica supera. O abuso, no entanto, fala reagir, corrigindo o infrator. São pequenas frases que se para digerir aos poucos no dia a dia. Essa última frase que tu leu, repete. A lição de tolerância e disciplina dar-nos o organismo físico. Determinado excesso à máquina orgânica supera. O abuso, no entanto, fala reagir, corrigindo o infrator. O organismo vai reagindo, a gente vai deixando, né? Mas está só acumulando. Daqui a pouco explode aí num câncer, numa enfermidade. E essa somatização a gente pode evitar com a meditação. Que a meditação nada mais é do que você procurar aonde está a tua carga negativa dentro de você e diluir. É bom você meditar até dentro de uma piscina, de um chuveiro, porque a água contém um poder criativo, um poder base da criação inicial. Alguns esotéricos, alguns filósofos colocam a respeito desse poder da terra, da água, e nesse poder tendo ali energias iniciais da criação. E ali é um bom local para se meditar, pé descalço no chão, dentro de uma piscina, dentro de um chuveiro ali, para você trocar, sabe, fazer uma lavagem mesmo, energética. Então isso tudo são crenças, mas se a gente for ali acreditar, eu faço o meu. Você ontem falou a respeito da meditação o seguinte, que da dificuldade que a gente tem em um determinado ascensionado deu um conselhozinho. Isso não, foi o filósofo do livro, agora
eu li aqui na semana retrasada, que chato ler. O que ele falou em relação quando você não está conseguindo? Tu quebrar aquilo e enfrentar. Qual é o próximo pensamento, mente? E a tua mente vai parar. Me viu. E estou agora no anonimato. Estou aqui. E a mente vai se associar a você. Vai ser uma ajuda a você. E você ali consegue ter, sabe, aquela desaceleração do pensamento, aquela ansiedade, aquele nervosismo, tudo ali em cima do enfrentamento. Mas sempre a gente vai criar, o pensamento está vindo, eu não consigo, não isso. E a coisa é tão simples de ser honesto com você mesmo. E aquilo ali, na hora que ele colocou, eu achei muito simplório. Porque eu fui tentar, caramba, é verdade. E se você está muito obcecado naquele pensamento, repete. E aí, mente, qual é o próximo pensamento? Muda, né, de canal, né? Tem uma linha que é eu até fiz o curso. A origem das doenças. Quando você vai na beira da praia, sabe por que todo mundo se acalma? Geralmente a pessoa, quando está com calor, está para a beira do mar, sentar, porque leva você de volta à placenta da mãe. Aquele líquido, aquele ambiente ali, aí te acalma. Interessante, né? Muito. Você ir à praia, dar uma meditada na beira da praia. Interessante. Então, determinados excessos a máquina orgânica supera. O abuso, no entanto, fala a reagir corrigindo o infrator. Quer dizer, as doenças são remédio necessário para corrigir o infrator, né? A vida que tolera gravames e diátribes, quer dizer, críticas, impõe simultaneamente a necessidade da corrigenda mediante o impositivo da reencarnação. Vou repetir aqui. A vida que tolera gravames e críticas impõe simultaneamente a necessidade da corrigenda mediante o impositivo da reencarnação. Se tolerante com as falhas alheias, mas não as assimiles, nem sintonize com os delinquentes morais a pretexto de bondade e gentileza. Quando Jesus se viu diante da mulher surpreendida em adultério e foi diretamente convocado a pronunciar-se, aplicando a lei de Moisés ou a lei de amor, utilizou-se da misericórdia revestida de sabedoria e por cujo argumento dispersou a multidão. Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Vai e não tornes a pecar. Não lhe explorou, não lhe censurou o comportamento irregular, exceto levando-a a desespero maior, sem embargo, não foi conivente, não concordou com o seu deslize moral, que a ela própria cabia retificar, aduzindo que não reincidisse no erro. Tolerância sempre, negligência nunca. E essa foi a mensagem que eu achei. Então, uma coisa ali, cara, um período muito bom quando eu morei com Regina lá no Recreio. Você saía para trabalhar de manhã, passava pela praia, voltava do trabalho, passava pela praia e dormia de tarde para chegar na praia. Você falou uma coisa sobre o negócio da placenta. Cara, não tem coisa mais gostosa que você estar na praia, você esquece tudo. Ouvir o barulho do mar, a onda batendo. Cara, se tu parar ali, se travar e ouvir a onda batendo, aquela sequência, cara, é muito bom, cara, muito gostoso, cara. Seja chuva, seja sol, é muito gostoso ouvir as fases do mar, cara, quando ele está bravo, quando ele está calmo. Mas é questão de percepção. Tu tem que estar afinado para receber aquilo. Eu vou para a praia, passo em frente à praia, trabalho, eu faço aqui uma barra, passo com um colega que não tem essa sensibilidade, só quer ver o rabo da mulher. Tá caralho, foco dele é outro, foco do cara é outro. Tu tá na praia, tu queria a pessoa de boca, tá de biquíni. Não, de preferência eu gostava de ir quando estava vazio. Eu não gosto de um dia eu vou de lá colocado. Um dia que eu detestava. Eu morava até em da praia, eu tenho que sair para a praia. Tem um maior problema ter hoje para a praia. Até para fazer caminhada. Aí o que aconteceu? Eu me sujeitava a acordar muito cedo, porque eu não tinha quase ninguém. Aí eu saía, que a gente morava ali perto do rio.
Eu ia até a reserva, voltava, e Regina já chegava, já botava 2 cadeiras lá, levava coisa com água, para cerveja, para tomar, agora vai fazer o almoço. Aí subia, meu irmão, aí chega na 11 horas, meio-dia, começa a botar, metia o pé. Quando é de madrugada, aí a gente vinha de noite, quando a gente real, a gente vinha de noite. Muito bom, cara. Fazia muito isso. Eu era vendedor da Velha Bahia, e eu era na parte de boate. Atendia todo mundo pelo telefone, só ficava em Grumarí com a família. Quando eu saí, minha mulher, tu vai sair? Eu falei, eu sei, o que eu estou fazendo? 2 meses depois quebrou. Eu não saio, eu saio comigo. Mas foi um tempinho muito gostoso. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A lição de hoje é 480. A pergunta de hoje é 480. Não é 81, não? Não, nós não mudamos ainda não, 80. Mas Nós não lemos a 80 semana passada. deu uma trava. Nós não lemos a 80, não. Nós não lemos. Não. Semana que vem a gente Semana vai entrar passada, no novo tema. Na semana passada parece que não houve, porque não deu tempo. Não, isso aí não é o psicológico. Se é 80 ou 81, isso é que está falando. Que não houve, eu sei. Agora, será que É 80. não houve e era a 81? Aí, Porque a 79 é a prece, é um meio eficiente para a cura da obsessão, porque aquilo é semana retrasada. Tá lembrando agora? Lê 80. Vamos ler 80. Você não pode 80, pergunta 480. Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? então, essa daí já foi. Não, nós não lemos essa pergunta não. Nós não lemos essa pergunta não. Você Lê a resposta. Não chegou a fazer não, caixa, Não. acertou. Vamos à resposta. Peraí, Depende. repete de novo a pergunta. Que Porque eu lembro que ia entrar Detalhes. convulsionismo. Não, acho que não. Cara. E já ia entrar no capítulo novo. Lê 80 e lê 81. Não, 81 já é totalmente diferente. Sim, Já vamos lá, deixa ele ler 80 aí. Vou repetir de novo a pergunta. Que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Resposta. Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjugue o indivíduo. Já foi lida assim. Já foi. Assim. Desculpa. Primeiro então, vamos para 81. Tá. Desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que se empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma ou que se considere com realidade a alegoria. Compreendei bem isto, e não o esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Já foi lido assim. Aí a gente entra num tema novo, tá, com a pergunta convulsionários, tá, a pergunta é 481. Peraí, antes de tu falar, esse nome, convulsionários, como tem o cristianismo, o kardecismo, espiritismo, é uma doutrina de um francês que iniciou de um holandês, mas eu acho que ele era da França, ele era holandês, mas estava na França, que ele criava um método lá, uma doutrina de exortação. E tinha lá ele recebia, que nem hoje nas igrejas evangélicas, né, o Espírito Santo, ele tinha um estado patológico, de convulsão, de êxtase, de alguma coisa doida ali, né? E também a parte psicológica foi pegar essa coisa de introduzir na hipnose. E aí faz as pessoas que são voltadas para esse lado, são meio médiums, ser hipnotizada e conduzida a criar situações que o corpo não gera dor,
não gera nenhum. Tem gente que come, eu vi atualmente, eu era garoto, tinha muito isso, né, na televisão, comia cebola, fazia não sei o quê, metia a mão onde tinha medo, mas porque estava ali de forma anestésica e inconsciente, fazendo coisas. E dizem que essa doutrina no passado faziam coisas que machucavam o corpo, mas a pessoa não sentia, entendeu? Aí Kardec pergunta se isso aí tem também influência espiritual, se isso aí também, esses médios podem ser manipulados por espíritos, entendeu? Essa é a pergunta. Você chegou a fazer hipnose, curso, alguma coisa? Não. Pretende? Vamos lá. 481, a pergunta. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com indivíduos chamados convulsionários? Ou seja, aquele cara que está fora, está em êxtase, né? Não, que tem essa mediunidade, né? Sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. Então, Kardec ali pergunta se tem, ele fala que tem. Sim. A outra pergunta, o Kardec vai perguntar se são moralizados, né? O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. Então, frequentemente, o pessoal malandro toma conta dessa ciência e procura tirar proveito. Aí eu vou entrando com eles falando das igrejas, Eu não esqueci. Não, pô, Deixa o cara falar. desculpa. De que natureza são em geral os espíritos que concorrem para a produção desta espécie de fenômeno? Então, pergunta a moralidade desses espíritos. De que natureza são em geral os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômeno? A resposta: pouco elevada. Supones que espíritos superiores se deleitem com tais coisas. Então, aí está explicado aí essa fascinação pelo a graça. Não, desculpa, eu coloquei aqui errado. É uma pergunta de novo. Pergunta com uma pergunta. Pouco elevada. Suponde que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? Então, mas você quer espíritos superiores vai ficar fazendo palhaçada aí, vai querer ver o outro passar como palhaço, ou querer ser classificado como santo para os encarnados, mas isso aí a gente vai ver por que as igrejas estão cheias, os centros mais apegados ao terra a terra estão lá também cheios, porque o padrão vibratório nosso aqui ainda é inferior, ainda está preso. O grau de primitivismo, de infantilidade do ser ainda está necessitado do maravilhoso, do fantástico, desses milagres que são palhaçadas, são manipulações de espíritos brincalhões lá do outro lado, ou manipula a situação para tirar proveito. Levar para fiel, né? Porque é necessário a presença desses espíritos, eles são usados, né, de uma forma do interesse, né, daquelas pessoas, porque eles precisam passar por isso aí até eles. Não, e outra coisa, né? Aí você vai ver, pô, mas deixa passar isso. Quanto tempo dura? Às vezes são encarnações, mas pô, a vida é eterna. Para Deus ele fala, pô, ele está mexendo onde não deve, ele está fazendo coisa e não está vendo ali o cunho moral da situação. Pô, aqui não é legal. Se a nossa reunião agora fosse uma sessão de cura, isso aqui está Lotado. E não é aqui não, é em qualquer lugar. O colega meu fala no centro de estudo da igreja dele, não vai ninguém, mas no dia lá da cura, de aparecer lá o Espírito Santo, aquelas coisas dele que eu não sei nomear, fala que lota, entope. E aí é isso, né? A necessidade do maravilhoso. Então vamos aqui, o Miramês vai falar mais claro isso. Filosofia Espírita, lição capítulo 22, alusivo à questão 481 do Livro dos Espíritos. Convulsionários.
Os convulsionários na doutrina dos espíritos são os médios de hoje, que devem se educar. Pegou um pouquinho d'água aí, dá para pegar um pouquinho d'água para mim? Deve sim. Os convulsionários da doutrina dos espíritos são os médios de hoje. Pode ler, pode Não, continuar. o problema todo é... Pode continuar, não que eu estou escutando, cara. Os convulsionários na doutrina dos espíritos são os médios de hoje, que devem se educar em todos os sentidos para ajudar na divulgação do Evangelho de Jesus. Porque dessa forma se faz luz para iluminar os caminhos das trevas. Agindo assim, estarão como cooperadores da grande obra de Deus, de estender o amor onde for. Aí, só para te preencher aqui, houve a necessidade dos convulsionários, né? Como há hoje a necessidade do trabalho deles mesmo. E ele vê que isso é um desdobramento, né? É um desdobramento. Ontem lá tu fez naquele papel assim meio de vítima, né? De estar ali, de ser usado e tal, mas tu estava trabalhando ali poderes que você desconhece, que hoje você tem e não sabe nem como é que aflorou aquilo. Então, mas a gente tem que entender esse nosso lado interior, porque a ira ainda habita em mim, porque o ciúme ainda habita em mim, e trabalhar isso, e não querer isolar aquilo, porque cada tapete que tu joga em cima, mais tarde aquilo vai sair, e aquele tumor que era pequenininho vai ser gigante, e vai aflorar numa aberração, que nem alguns livros psicológicos mostram que a mulher do nada deu uma histeria nela e foi lá matar a mãe com a faca, na hora parou, porque caiu a ficha do que eu ia fazer, mano? Em cima de uma raiva, de uma situação que ela foi só campando. E a gente não sabe, então, foi o maligno, você tem influência, mas estava dentro de você o início de tudo. É de se notar que a faculdade é uma só no seu interesse pela luz, no desabrochar da alma para a libertação espiritual. No entanto, ela se divide em muitas outras para dar a expressão de recursos inúmeros no conhecimento e na aquisição do amor. São oportunidades para a iluminação da alma. Porém, muitos companheiros, em se lhe faltando o discernimento, trilham guiados à sua vontade ou dirigindo-se a outros caminhos errados. Os chamados convulsionários formam uma dessas divisões das faculdades espirituais, seja a convulsão espontânea ou provocada, sem deixar faltar o agente comum, que é o magnetismo, que obedece à força mental, acompanhando os caminhos traçados pela vontade. Olha só, isso aí a gente tem que entender que isso aí é o princípio de tudo. Então, por isso que o pensamento, a força do pensamento ali, e saber educá-los, eles é muito importante para que a gente possa, sair dessas... Ontem, eu estava até conversando com ele, ontem, de dia, minha mulher estava brincando comigo, a gente na piscina ali, coisa de casal. Eu falei, mulher, não vamos brincar agora, né? Porque hoje não é dia, tu tá possuída, sabe? Tu tá querendo me perturbar, porque hoje é sessão mediúnica ali, já vem você com a tua macumba. Aí beleza, na hora aqui da meditação, aquilo ali veio à cabeça. E aí, o legal é você ter técnicas de muitos lugares para você ter, sabe, variedade de escolhas para empregar na hora. E ali eu fui trabalhar o fogo Kundalini, não sei se alguém já ouviu falar aqui. Fogo Kundalini. Tem gente que chama serpente Kundalini. Serpente Kundalini já fala. Mas aquilo ali nada mais é que você pega uma energia sua, geralmente é sexual, e ela começa no primeiro chakra, no básico. E aquilo ali, aquela energia não é promiscuidade, não é devassidade, é uma energia. A gente é que está colocando esse lado promíscuo, devasso e tal, mas é uma energia que você está criando em cima do teu pensamento.
mas é uma energia. E aí, em vez de você correr ou se aprofundar na sexualidade, nessas visões, você nem olha para esse lado, tu olha para o lado da energia e tira do chakra básico para fazer essa energia sair dali e ir para o umbilical. Quanto que é o nome? É mais ou menos isso, né? O umbigo, o segundo chakra. E aí desenvolver isso. E ali você vai jogando para cima. Aí dizem que quando chega ao coronário, você entra no nirvana, você entra no êxtase. E ali é o gozo sem a ejaculação. Aí você vai ver, o pessoal vê aqui no Ocidente muito o lado promíscuo do Kama Sutra e tal. Aquilo é um ritual para estimular isso com a sua mulher. Sem penetração, sem nada, mas você trabalhar essa energia a crescer nos chakras teus para chegar nesse estágio. E ali, dizem que ali você começa a ter um autodomínio. E aí foi legal que ali eu procurei não chegar ao coronário, que isso aí são evoluções de prática mesmo. E ali para subir, sair do básico e ir para o umbilical ali. Ignal, sei lá qual é o nome que tem. Então, quer dizer, e ali aquele lado promíscuo, sensual, subiu. E naturalmente tu sai de uma cilada para ir para um lado consciencial positivo, só por mudança de conceito, de foco, de aspiração. E aí você não precisa ficar naquela luta de gato e rato, de céu e inferno, de Deus e o diabo, nesse maniqueísmo que a gente coloca na dualidade. A gente sai da dualidade e entra no centro da situação de evolução espiritual. Entendeu? A gente tem que ler um pouco de tudo para ter esses mecanismos bem conhecidos e pregar na hora que for mais adequado e não entender, isso aqui não é da minha religião. Não faz isso não, que isso aí não é o princípio. Isso aí é meu ponto de vista. De repente da pessoa é outro. Ele está surfando numa filosofia totalmente diferente que eu nem pensei, eu nem raciocinei daquele jeito. E aí eu vou castrar ela de uma coisa que pode ser a real e o meu a mentirosa, por eu querer violentar outra pessoa no meu achismo. Então, quer dizer, é bom a gente entender a base de tudo para não entrar nesse lado radical, né? Está olhando meu relógio, então. Não, só tem esse livro, por isso que eu entrei para esse... Não, está tranquilo. Ele recebe o comando, deixa eu ver aqui, eu não vi quantas páginas tem, mas um pouquinho a mais do que o normal. Ele recebe o comando da alma encarnada ou desencarnada e obedece. Quem abusa dos chamados convulsionários, usando dos fenômenos que resultam desta faculdade, responde por seus efeitos, tanto encarnado como desencarnado, né? Os convulsionários, quando orientados por pessoas ignorantes, acabam caindo no ridículo e sendo por elas abandonados. O hipnotizador procura sensitivos para fazer espetáculos públicos, usa-os à sua maneira, mostrando seus poderes, e desaparece como apareceu, deixando seus tutelados com o sistema nervoso abalado, sujeito a novos desequilíbrios. O magnetismo, o hipnotismo, as sugestões e outras manifestações similares representam forças virgens sem inteligência, que obedecem cegamente às inteligências que queiram usá-las. Jesus deu a maior mostra de como ser útil, usando as forças espirituais para curar sem espetáculo, para consolar sem estipular preços, para levantar caídos sem exigências, para instruir amando aos sofredores. E a doutrina dos espíritos reforça e mostra as finalidades e como devemos orientar essas forças da natureza, provando assim a bondade de Deus e a sua misericórdia em favor dos homens. Se sabes alguma coisa sobre a força magnética, procura usá-la no serviço da caridade.
Mesmo conversando com o teu irmão, podes usar o magnetismo impregnado nele teus sentimentos de amor e caridade, de saúde e de paz espiritual. O ser humano, mais propriamente o espírito, é um gerador magnético. Por onde passa, deixa o rastro de seus fluidos, queira ou não, como mensagem sua na palavra e nos gestos. Ele serve de instrumento tanto para a luz como para as trevas, dependendo da sua educação espiritual. O magnetismo se faz somente em tuas mãos. Procura usá-lo nas linhas do amor, que a correspondência se fará presente, devolvendo o mesmo amor para o teu coração. Mas, se o usas para o mal, já sabe o tipo de espírito que pode te ajudar. Não precisa comentários. Se para o bem a ação já indica espíritos benfeitores. Antes de entrar nesse campo de operação, não te esqueças de ti mesmo, do teu preparo na arte de lidar com as forças sutis da natureza. Elas tanto te elevam quanto podem se atirar a um fosso de erros. Procura estudar os grandes pesquisadores e a orientação de Jesus para seres felizes, abrindo caminhos para a felicidade alheia. Toda a ordem de fenômenos é perigosa, principalmente quando os orientadores procuram se satisfazer a si mesmos, obtendo vantagens pessoais. O charlatão, mesmo que pareça bem posto na sociedade, mesmo que se encontre aparentemente feliz em família, mesmo que nos pareça cheio de tranquilidade, não acredites nele, pois é como um edifício que se eleva sem alicerces e, quando tem algumas bases, estão sempre à areia, estão sobre a areia. A qualquer ventania provocada pelos desmascaradores, desmoronam repentinamente. Somente persistem aqueles que fazem tudo por amor, desejando somente a paz das criaturas, amando-as como a si mesmo. Estes ficarão de pé, mesmo que se encontrem em simples residência e sem nenhuma expressão política ou financeira, mas se encontram apoiados pela verdade, honestidade e amor. Os convulsionados devem despertar para o Cristo de Deus, de modo que a vida reta possa substituir o gasofilário dos interesses pessoais, quer dizer, a roupagem dos interesses pessoais e financeiros. Você tocou nesse ponto aí dessa leitura aí do Milanês. Sabe o que eu me lembrei, Valdemir? João de Deus. Cara, aquele cara, ele é um fenômeno, porque é um caso para ser estudado. Muita gente ficou curada com ele mesmo. Porque o que acontece? A imprensa meteu o pau no cara, né? O cara, abuso sexual, uma opção de coisa que teve. Mas caras que ficaram curados realmente com ele. Mas aí que tá. É a fé, né? Esse magnetismo não é uma crença. Ele é fato, ele é ciência. O magnetismo é ciência. Então, ali a gente está querendo botar a dualidade do bem e do mal. Ele fez a cura em cima de leis. Em cima de leis. Ela falou um negócio aqui muito interessante agora. Então, em cima de leis. Mas em leis manipulada pela essa força de vontade dele. Mas qual era o interesse lá na frente? Eu acho que ele foi se sentindo poderoso. Bambam da história. Ele não era assim, se perdeu. Ele se perdeu. No meio do caminho ele se perdeu. Muitos pastores que começam com uma proposta boa e depois. Agora, aí você vai ler, tem um escritor, esqueço o nome dele, que ele entra por esse lado mais. Ele entra para a mediunidade mais pesada. Eu tenho um livro, até
A Tânia pediu um livro emprestado, eu emprestei um deles. Eu esqueci o nome dele, que ele é muito conhecido no meio, até espírita também, porque ele se rotula espírita, mas ele faz muita viagem em ambientes pesados. E ele fala das patentes, o que é aquilo, que nem ele fala que muitos centros espiritualistas vai entidades caveira. E lá o pessoal fica no terror, porque os médiuns que veem aquilo, vê o cara com uma roupagem toda de caveira, um emblema da caveira, e já entra num preconceito de que é um agente do mal. E ele não é um agente do mal, ele é um agente, mas não é que é do mal ou do bem. Ele vai lá para fazer o desenlace dos espíritos, ele vai lá para fazer uma porção de aparato inicial para a chegada, para a turma dos malfeitores não pegar primeiro. E ele é o caveira porque é um símbolo da morte aqui no plano terreno. Entendeu? Não, ali não está se falando de Deus, ali está se falando de relacionamento, de consciência. Entendeu? O problema é misturar o Deus que eu não vejo, que eu não sinto, ou que eu ainda estou começando a tatear no mundo, sabe, da forma. E o mundo da forma tem explicação sim, mas a gente quer colocar o fantasioso que eu ainda não consolidei primeiro, aí entra no fanatismo. O problema é esse. Essa história do poder era uma história muito complicada. Depois o cara começa a ganhar muito. Mas aí é que tá, ele se acha Deus, ele se acha acima. Acima do bem e do mal. Tem que ter uma preparação para isso aí, cara. O Milanês faz uma colocação ali muito interessante quando ele diz que, a energia está aí. Agora, a forma como essa energia é usada depende da intenção. Muito legal essa parte dele de colocar. É o que eu falei ontem ali, a gente tem que ser honesto. A gente tem que entender quando os esotéricos falam de presença, o que é essa E a presença? energia é uma só também. Agora, Eu acho que é pelo merecimento também, né, da gente, né? Não, a senhora vai criar o seu futuro. O merecimento é o interesse da senhora. Vamos usar a linguagem? O cara estava lá com a mulher dele, respeitosamente, ganhou tesão. Chegou aqui com aquele sentimento ainda. Como ele aprendeu, é uma energia. Como ele aprendeu uma técnica de transferir isso aí, foi o que foi feito. É isso que a gente tem que aprender. A gente, infelizmente, a gente não sabe fazer Não se envolver no emocional. A gente é tão frágil, tão pequeno, que a gente entra primeiro no emocional, sabe? No conto dos outros. E a gente não, o que é isso? A raiva, te deu aquela. Tu já vai já querer. Não, e outra coisa, você vê que o cara, ele tinha uma concentração tão grande de força espiritual e tudo. Quando começou o castelo a desmoronar, né, quando começou a mostrar realmente o que era, você vê a pessoa do cara hoje está em prisão domiciliar, né? Ele parece que quebrou, cara. Ele andava branco, coisa. O cara está numa cadeira de rodas, é um morto-vivo. Mas isso aí leva para lá, que nem um menino aqui perguntou sobre o lado espiritual, não lembro o que ele falou, o rapaz pegou ontem, foi na outra, ele fez uma pergunta que eu falei, saiu um lado que a doutrina dos espíritos não trabalha, porque a gente está muito preso a essa dualidade do bem e do mal, Deus e o diabo, a gente está muito preso a essa dualidade, e questão de elevação de consciência não quer dizer que é elevação de moralidade. Há espíritos muito inteligentes na 7ª dimensão, conhecedora dessas leis e que manipula para proveito próprio. E eles estão na dualidade. Foi o que aconteceu com o João de Deus. Ele entrou na dualidade, ele entrou na separação e não na união. Quando você está nessa proposta do social ou do coletivo, você está na união. Quando você se coloca como a referência, você está na separação. É muito bom você ter um exemplo disso para você ver o que foi Chico Xavier. Que o cara chegava lá, a mãe chegava lá, o filho que foi cortado o caminho dele de forma repentina, né? Aí ele estava escrito que aquilo ia acontecer, né?
Aí a pessoa chegava lá e o cara dava aquele conforto espiritual para aquela mãe, para aquele pai, tá entendendo? Fazia essa transição. Isso daí, recebendo mensagem, que tu vê a importância que teve, não estou falando do espiritismo não em si, a importância que teve Chico Xavier nesse período que ele viveu, que ele teve, quanto conforto que ele deu para muita gente que nem acreditava, Eu muita vejo gente não Chico acreditava. Xavier numa transição, porque ele estava sendo assessorado. Se não tem aquele motor de arranque inicial, Acho que é uma regra da se não tivesse aquele motor de arranque ali, o que seria de Chico Xavier? Sem a mediunidade ali, sendo assessorado por um Emmanuel. E aí, você vai ver Sai Baba, cara, fazendo milagres ali, que é na tua cara. Aí tu fica assim, cara, que gente, que coisa é essa? Que inteligência, que grau tá isso, para ele fazer isso assim? Então, você... Sai Baba tem uma revista, qual é a revista super interessante? A mulher, uma socialite aqui, foi lá no lugar, na casinha lá, Sai Baba, e fizeram, todo mundo ficava do lado da parede. Aí ele chegava e fazia materializações para cada um. Quando chegou a vez dela, o que você quer, eu não posso te dar. E aí ele foi materializando já, depois conversou com a mulher, eu não lembro o final da coisa, era um cunho moral. Ela precisava, sabe, se libertar, que ela estava pegada ao materialismo, a muitas coisas, e riqueza. Ela não precisava, ele não precisava materializar as coisas para as outras pessoas, mas para ela não. Para ela era moralidade, era trabalhar, sabe, o desapego. Então, quer dizer, ali aquela criatura ali, pô, está muito à frente de Chico Xavier. Aquela criatura ali, como alguns esotéricos colocam que hoje ele é o espírito referência encarnado. Na Índia você tem muito isso, né? Na Índia, Paquistão, você tem aquela região dali, você tem uma coisa muito de ascensionados nessa parte espiritual que tem esse domínio para aquela região. Tem muito, lá tem muito. Mas é que Saint-Germain viveu na Europa. Trabalhou ali com Luís XV, Luís XV, ele assessorou Luís XV. Aí Luís XV, na hora que a bancarrota já estava... Nós temos que ver reencarnações mais anteriores dele, né, cara? Ali é demais, naquela região ele dali. diz que ele foi o pai de Jesus. Esqueci o nome dele agora. José. Então, ele falou que a última... Aí perguntaram a ele, por que você não foi mais atuante, isso, aquilo? Eu dei, na minha encarnação como José, eu dei o meu de melhor. E para mim basta. Pô, ele foi bem sucinto ali e pronto. Então a gente quer ver, sabe, os milagres, as coisas acontecendo, e ele fala, eu dei o de melhor. E ali basta. Apesar que quis uma garotinha para casar, né? Mas na época era um fato normal. Então, quer dizer, não, sim, mas é um fato normal, é um fato normal por causa da ignorância do momento, né? Mas tem muitos lugares, muitos países ali, que se deram um exemplo a Índia. Isso é normal. É normal. Não, mas eu estou dizendo, o que é uma cultura? É um apanhado de aceite de uma coletividade. Aí criou ali lei. Isso virou uma cultura depois. Mas que aquilo é moralizado positivamente ou não, isso aí é outra história. Bem, o horário chegou, né? A gente conseguiu comentar bastante no estudo. Vamos encerrar então com a Yasmin Madeira. Vocês conseguem aqui controlar aqui o... Utilize a sua consciência como um instrumento de observação. Observe a musculatura em torno dos olhos. Observe o couro cabeludo, o seu rosto, a musculatura em torno da boca e solte. Vamos treinar, soltar a musculatura dos ombros, dos braços, mãos e dedos. Vamos treinar, soltar a musculatura do abdômen, as pernas, os pés. E assim com o corpo
corpo totalmente relaxado. Você pode até imaginar quem está caminhando por uma vereda de luz. Alguém muito especial aguarda você para um tratamento. É Jesus. Observe o olhar de Jesus para você, o amor que exala desses olhos. Ele abre os seus braços para um afago de luz. Vá até o Mestre e, ao chegar-se a Ele, sinta sua cabeça no ombro do Mestre. Jesus abraça você, preparando para um momento muito especial. Este é o momento no qual você vai permitir, sentindo-se seguro, segura, que entre nesse espaço alguém que tenha magoado você. Permita que esta pessoa adentre, deixe que ela se achegue a você. Vamos pedir a Jesus que você consiga vê-lo sob o ponto de vista espiritual. Observe o olhar dessa pessoa, muitas vezes mimbado, repleto de constrição. Observe esta pessoa como o espírito imortal que é. Certamente vocês não estiveram ou estão unidos por um acaso. Existem razões que fizeram com que esta pessoa, de uma forma ou de outra, entrasse na sua vida. Deixe que uma compreensão e uma compaixão brotem do seu coração agora. Se puder, diga palavras de consolo e de perdão. Você pode treinar a dizer: eu perdoo você por todas as frustrações que ocorreram, por todos os desentendimentos, e peço perdão também, porque eu compreendo que certamente houve o meu quinhão de dificuldades, de inexperiência, de fragilidade nesta relação que se contornou. Peça perdão. E neste momento, vamos pedir perdão a todos aqueles que nesta existência ou em outras nós possamos ter perturbado, traído, feito sofrer. Fale assim, neste momento. Eu peço perdão a todos aqueles que algum dia no passado eu tenho prejudicado. Eu perdoo igualmente, desfazendo laços de dor, laços de dificuldades. Eu abro mão. Neste momento, sinta que energias deletérias que estavam envolvendo a relação, elas se dissipam. Do corpo de Jesus brotam energias novas, de paz, de serenidade, de harmonia, que felicitam você e essa pessoa. Neste momento, deixe que ela se vá, que vá com Deus, e que em torno de você se perceba, você sinta uma energia de amor, de serenidade e de paz. Cuide-se bem e seja feliz. Você que está encerrando esse momento, então, um motivo para. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto
tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui, vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas missões perdidas, com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar. Aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.